Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim, mantendo a tradição aqui no noticiário do Nova Manhã, às sextas-feiras, ele se prepara, ele faz o aquecimento vocal dele para trazer o resumo da semana, mas de uma forma musical, não é isso, Diego? Bom dia para você. Bom dia a você, Michele, bom dia, Mauro, bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Queria começar a coluna hoje fazendo uma pequena correção. Ontem eu me animei, me empolguei falando dos bastidores das eleições lá na Câmara e no Senado e comentei que o Daniel Silveira estaria lá no plenário da Câmara. Eu me equivoquei, Daniel Silveira não estava em Brasília, não estava na eleição de Arthur Lira. Daniel Silveira estava em Petrópolis, onde inclusive foi preso na manhã de ontem, enquanto a gente falava aqui dele no Conexão Brasília. Vou tomar cuidado de quem que eu vou falar aqui, porque a prisão aconteceu logo em seguida, viu? Michele e Mauro. Tá Vamos para o nosso resumo musical da semana. Hoje eu quero fazer uma homenagem a Cazuza. Semana passada teve aqui em Brasília um evento muito bacana chamado Cazuza em Concert, um cover do Cazuza cantou com uma orquestra sinfônica na Concha Acústica, que é um lugar icônico aqui de Brasília. Eu estive lá prestigiando e representando a Nova Brasil FM aqui de Brasília, e aí matei um pouquinho da saudade do Cazuza, que eu gosto tanto. Então hoje o resumo musical vai ser uma homenagem a ele, Cazuza. Vamos começar falando dessa história doida aí do Marcos Duval, né? Ontem surgiu aí já no início da manhã essa informação de que ele revelaria uma bomba, de que teria sido coagido a dar um golpe pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, envolveu o próprio Daniel Silveira nessa história toda, disse que a orientação era gravar Alexandre de Moraes, aí disse que ia renunciar, depois voltou atrás da renúncia, aí Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro ligaram para ele, aí depois já não era mais o Jair Bolsonaro que tinha tentado coagir ele a dar o golpe, mas sim o próprio Daniel Silveira, e o que parecia ser uma bomba contra o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou virando uma bomba no colo do Daniel Silveira, que já tem uma bomba no colo dele há meses, né? Então não era nenhuma novidade. Você jogar uma bomba no colo do Daniel Silveira já não era tanta novidade assim, que o homem já está todo enrolado. E aí ele foi mudando a versão, né, Mauro e Michele? Uma coisa esquisita, uma coisa estranha. A gente tem que tomar cuidado, porque na política tudo tem um porquê, né? Tudo tem um movimento. Ontem já começaram algumas análises de que isso poderia ser uma cortina de fumaça para comprometer o próprio Alexandre de Moraes. Essa avaliação foi feita inicialmente pelo Otávio Guedes na Globo News, nosso colega jornalista, que me parece fazer muito sentido. E aí, no final das contas, ele disse que o presidente só ouviu essa conversa que eles tiveram. Jair Bolsonaro, Daniel Silveira e o senador Marcos Duval, que não vai renunciar a coisa alguma, vai continuar mais 4 anos à frente do Senado. Para esse momento, eu acredito que Jair Bolsonaro mudou de nome, Mauro e Michele. Ele não é mais Jair Bolsonaro, ele é Beija-Flor. Porque o Daniel Silveira quis proteger o Bolsonaro, então é mais ou menos um eu protegi teu nome por amor. Em um codinome Beija-Flor, que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Protegeu o Bolsonaro. Marcos Duval o Beija-Flor 01, né, Diego? É o Beija-Flor 01. Mas não deixa de ser recíproco isso também, porque quem foi que deu aquele indulto pro Daniel Silveira? Foi o próprio, né? Bem lembrado, Beija-Flor. Michele. Então. O Beija-Flor. É recíproco esse proteger seu nome. Boa. É isso aí. É uma autoproteção ali entre eles. E aí, muita gente também ontem levantou a seguinte questão. Tem mais coisas, a gente vai puxando o novelo, tem mais coisas para se revelar da participação de Jair Bolsonaro em tentativa de golpe, nos atos de 8 de janeiro, então por isso que ele não volta para o Brasil, né? E aí para o Bolsonaro, eu ousaria cantar o seguinte, Bolsonaro: o teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou,
o Atenção, futuro do agora Bolsonaro. que o bicho vai pegar. Aê! Isso parece entrada de CD antigamente de banda de forró do Nordeste, né? Calcinha preta, calcinha preta, volume 46. Isso aí, Furacão 2000 e... Furacão 2000. E é uma A loura homenagem- do Furacão 2000. a homenagem nossa ao Medo e Delírio em Brasília. Muito bom. E o Marcos Duval também disse que a conversa tinha sido no Palácio do Alvorada, depois disse que tinha sido na Granja do Torto, depois voltou atrás de novo. Fato é que eles três conversaram, Marcos Duval, Daniel Silveira e o Jair Bolsonaro, isso o próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que também é senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também é senador, admitiu. E me parece que Marcos Duval ficou um pouco assustado, né, com a repercussão. Claro que ele também não é tão ingênuo assim, né? Sabia que ao dizer que ia revelar uma bomba ia fazer esse barulho todo no Brasil. Mas ele deixou escapar ali alguns segredos, digamos, e ficou um pouco amedrontado. Então, para o Marcos Duval e esse momento dessa conversa dos três, eu me recordei de quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. E eu não sei que hora dizer, me dá um medo, que medo. E por aí vai. Que horas, hein, Marcos Duval? Você vai abrir para escapar esses segredos aí. E aí o bolsonarismo, né, que tinha uma ponta de esperança com a possibilidade de eleição do Rogério Marinho lá no Senado Federal, agora está procurando uma nova fagulha de esperança, né? O que mais pode acontecer? Será que vai ter ainda mais um xadrez 5D que os apoiadores de Jair Bolsonaro ainda esperam? Será que daqui a 72 horas vai acontecer mais alguma coisa para virar o jogo, né? E eles passaram a campanha toda dizendo que o meu partido é o Brasil, né? Na verdade, o meu partido é Jair Bolsonaro. Era isso que no final das contas era. Não era o Brasil, era a família Bolsonaro, era um culto à persona, né? Que é a persona de Jair Bolsonaro. Então, é claro que aí vem o clássico, o meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas, os meus sonhos foram todos vendidos e por aí vai. Agora, então quer dizer que o Bolsonaro acabou, morreu politicamente para sempre, assim como se decretou a morte do Lula e do PT lá atrás? Eu perguntei a um político de Goiás esta semana, numa conversa em reservada, sobre o Marconi Perillo. Ele estava falando de Goiás, dos deputados, dos senadores, das cidades aqui do entorno de Brasília. E aí eu perguntei, e o Perillo, hein? Como é que está o Perillo? Perdeu a eleição no passado, o Perillo acabou, né? E aí ele me soltou uma frase que eu partilho com vocês, Mauro, Michele e ouvintes, que conversar com político informalmente a gente aprende muita coisa, viu? Pra gente deixar de ser besta. Ele disse o seguinte, Diego, fundo de poço de político tem sempre uma mola. Forte essa frase, né? Nossa, fundo de poço de políticos sempre tem uma mola. E aí ele fala, você não viu... Ah, não vou dizer. Foi um político de Goiás. Tá bom, tá bom. Foi em reservado. A gente estava tomando um café em reservado. Tranquilo. E aí ele me disse o seguinte, você não viu o Lula? Aí isso serve para o Lula, serve para o Bolsonaro, serve para todo mundo. E quando a gente acha que eles estão derrotados, eles estão rolando os dados. Então é claro que, mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão, da caridade de quem me detesta, e por aí vai. Olha o Lula, minha gente, o Lula parece que não sofreu nenhum arranhão nos últimos anos, ele está em Brasília governando como eu já disse aqui, como uma pessoa com a melhor autoestima do Brasil hoje. E aí a gente vai para o Congresso Nacional, avançando no nosso resumo musical da semana, e relembra as vitórias de Arthur Lira na Câmara e Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, gente, tô falando tanto dele aqui que eu tô com um beija-flor na cabeça. Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. E aí, de novo, eu sei que é uma coisa que já fica meio óbvio, o nosso ouvinte da Nova Brasil FM já está entendendo, mas a política é isso, gente. Arthur Lira foi eleito 2 anos atrás com o apoio do Bolsonaro.
se vendendo como bolsonarista, já disse isso aqui inúmeras vezes, e ganhou nesta semana a reeleição com o apoio do PT, também com uma parte do bolsonarismo. A ala do ex-presidente Bolsonaro ainda na Câmara. E o Pacheco, a mesma coisa, foi eleito 2 anos atrás como candidato do Bolsonaro e agora foi eleito como candidato do Lula. Então, não existe amor em Brasília, né? Já falei, já fiz uma coluna aqui no início da minha participação que não existe amizade em Brasília e não existe amor também. Aqui é o seguinte, o nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando a gente... E quando acaba, a gente pensa... E isso, me ajuda, Michele, que ele nunca existiu. Essa música é linda. A letra dessa música é de uma poesia só Cazuza. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Isso aqui é o resumo dos amores brasilienses no sentido da política, claro. E aí, para muita gente que assistiu às eleições do Lira e do Pacheco, só resta pedir piedade a Deus, né? Tem gente que já está com nojo da política cada vez mais forte dentro de si, e aí só resta, vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Essa também é outra excelente música do Cazuza que eu gosto muito. E eles fizeram, claro, festas aqui em Brasília, como eu disse ontem, as notícias de bastidores foram rolando ontem ao longo do dia, com uísque, com vinho, tinha vinho nacional, mas tinha vinho importado, tinha uísque escocês, e a festa foi lá na residência oficial da Câmara, a festa do Arthur Lira. Vocês sabem muito bem quem que pagou isso. E vocês foram convidados, Mauro, Michele, para essa festa? Não, né? Puxa, não fui. Não me convidaram para essa festa. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens armaram para me convencer. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. A gente sabe quem paga pra gente ficar assim. E para concluir a coluna de hoje, eu queria render as minhas homenagens, e sei que vocês também concordam comigo, a nossa queridíssima Glória Maria. Acho que antes de podcast, antes dessa onda de que o jornalismo tem que ser mais informal, mais solto, mais leve, telejornal em pé, aquela coisa toda, antes de tudo isso, anos atrás, Glória Maria já ensinava pra gente que o bom jornalismo é feito com tranquilidade, com serenidade, com naturalidade, com leveza, com alegria e, sobretudo, com humanidade. Glória Maria sempre me chamou a atenção quando eu era molequinho, estudante de jornalismo, início de carreira, olhava e falava, caramba, eu quero ser um pouco assim na hora de entrevistar, sabe? Conversando com a pessoa como se estivesse batendo um papo, como se estivesse, sabe, fazendo algo que é parte dela. A Glória Maria parecia que não trabalhava, né? Aquilo ali parecia que não era trabalho para ela. Parecia que ela estava só vivendo. Era a vida dela televisionada. Era o reality show da Glória Maria que a gente assistia na televisão. Então, com muito saudosismo, muita alegria, muita gratidão a tudo que a Glória Maria fez para a gente, como Brasil, como jornalismo, como nação. Eu peço para soltar o som de Cazuza, porque essa vida nossa ela é louca, ela é breve, mas ela é imensa também. Vida louca, vida breve. É isso. Beijo, Michele. Beijo, Mauro. Bom fim de semana. Valeu, Diego, Diego. Palmas. Muito Excelente bom, muito o resumo bom. musical. Bom fim de semana para você, Diego. Até segunda. Valeu. Até segunda. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.